Fala aí pessoal, tudo bem? Sandro Padial aqui. Olha onde é que eu tô, mais um Padial Visita. Academia aqui em Balneário Camboriú, um dos fundadores do Jiu-Jitsu em Santa Catarina. Professor Renio Spiker. Grande. E aí pessoal, tudo bem? Sandro Padial aqui de novo, num programa que eu estou me dedicando muito especial, que se chama Padial Visita, onde eu vou conhecer as academias, primeiro aqui na nossa região e depois onde eu estiver também eu faço um programa. Já fiz ali no Rio de Janeiro, fui visitar o mestre Roker Gracie, fiz algumas aqui em Santa Catarina, fui em São Paulo. Talvez, agora eu não me lembro se é a quinta ou a sexta, professor, mas estou aqui com o mestre, professor Renio Spiker, e que sobrenome marcante, Spiker, né? Holandês. E Renio é metade Reinaldo, metade Neve. Juntaram os dois e fizeram o Renio. Spiker, que é já uma marca, né? Já veio a marca pronta, né? O professor, ele é natural do Rio de Janeiro, estava me contando, e já radicado aqui em Santa Catarina, e é um dos fundadores do jiu-jitsu aqui em Santa Catarina, um alicerce, né? Um grande pilar aqui. Então eu falo muito no canal que eu gosto de trazer assim, aos olhos de todos quem abriu a picada, né? Quem abriu lá o caminho, que na época era com o facão mesmo, né? Então é uma grande honra tê-lo aqui no meu canal, falando aqui pro pessoal que vai pro Brasil inteiro e pro mundo, né? Tem tanta gente que veio fora também. Muito obrigado pelo espaço, professor, e vamos contar essa história bonita. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar sendo entrevistado por você, acompanho seu trabalho já há muito tempo, e para mim é um prazer muito grande, é uma honra. Legal, tem aqui, né, uma lenda, né, do nosso jiu-jitsu, mas a pergunta básica, né, mas já colocando a introdução, você começou no Rio, muito novo? Comecei no Rio, não comecei novo, na realidade eu era atípico, né, em relação ao jiu-jitsu. Eu tinha uma loja, Casa de Papetes Leblon, no Leblon, e eu comecei a treinar jiu-jitsu através de um amigo que falou, cara, tu se movimenta bem, vamos treinar jiu-jitsu, vai dar certo, vai ser legal. E eu terminei entrando pro jiu-jitsu, já com uma certa idade, e aí eu comecei a dar sequência até que eu vim para Santa Catarina. Em Santa Catarina eu queria continuar treinando, foi quando eu convidei o mestre Paulo Sérgio para vir para cá, e ele começou a dar aula de jiu-jitsu, e me ajudou competindo por Balneário Camboriú, e assim eu comecei a minha história do jiu-jitsu, formando diversos campeões, formando uma equipe muito forte em Santa Catarina, sempre foi uma referência. E venho trabalhando com jiu-jitsu há 35 anos aproximadamente. O professor aqui encurtou um pouco a história, né? Mas eu gostaria de saber um pouco mais. O professor começou com o Jacaré, fundador da Aliança, que foi um dos alunos do Rolls Gracie, né? Então estamos falando um pouco de história do jiu-jitsu aqui também, certo? Isso, eu comecei lá no Carinhoso, treinava judô com o Paulo Sérgio na Tijuca. Do Jacaré eu tive alguns contratempos, que eu trabalhava na Ilha do Governador. Aí passei a treinar com o Fábio na Timóteo da Costa, no Clube Federal, Fábio Gorgel. Do Fábio Gorgel eu tive outro contratempo, tive que treinar com um grande amigo meu do Leblon. Fiquei treinando um tempo com ele, até conseguir voltar de novo para a equipe, que na época não era Aliança, era Jacaré, até que eles fundaram a Aliança e continuei sendo Aliança, já vindo para Santa Catarina. O Paulo Sérgio ganhou a faixa preta e a gente veio para Santa Catarina para começar um trabalho no Vale do Itajaí, porque em Florianópolis já tinha o Crowley, já tinha o Tunicão. O Rilho não, o Rilho, parece que o Rilho veio um pouquinho depois. E também é daquela época. Né? O Tunicão, que inclusive quando trouxe o Helson, levei o Helson a Blumenau. O Helson já esteve lá, fiz um seminário com ele. E quem veio junto foi o Tunicão. Eu acabei conhecendo o Tunicão naquele momento, lá tem um bom tempo já, mas
a gente aqui no Vale do Itajaí, como você bem disse, naquela época, ali anos 90, não se sabia que tinha os Gracie em Florianópolis. Era uma coisa que, assim, pô, se muita gente soubesse, de repente o intercâmbio ia ser maior, né? Mas era muito difícil a comunicação, né? Eu comecei por acaso, né? Porque eu vim como aluno e terminei ficando como instrutor e terminei abraçando a causa. Procurei melhorar a minha capacidade de ensinar. Eu sempre falo isso, esses dias eu falei numa aula aqui, eu não sou ninguém nesse universo do jiu-jitsu, né? Eu sou só um professor que também é um aprendiz e procura passar aquilo que aprende e se melhorar a cada dia para poder passar melhor ainda aquele aprendizado, aquela técnica. Mas o universo do jiu-jitsu é um universo muito grande, tem professores com capacidades excepcionais e a gente procura se espelhar. Naquela época não tinha YouTube, ou você ia para o Rio para aprender, ou você se tornava um autodidata. Então eu aprendi muita coisa indo para as aulas do Alexandre Paz, as aulas do Fábio Gurgel, as próprias aulas do mestre Jacaré. Eu via muita coisa em campeonatos também e eu ficava estudando as lutas de campeonato para poder aprender alguma coisa naquela movimentação dinâmica. Ou seja, eu acho que eu era de umas pessoas que ficava na arquibancada, num cantinho, observando para ver se às vezes eu pegava um detalhe, uma pegada, um movimento diferente. Vinha para cá e eu fazia meu próprio laboratório como autodidata e muito do que eu ensinei eu fui desenvolvendo entre aspas, né? Porque eu sempre falava o seguinte: aquilo que eu desenvolvi hoje já deve existir em algum lugar, né? Não fui eu que criei, certo? Alguém já deve ter feito isso e eu fui adaptando, os caminhos estão... E deu certo e eu consegui formar, junto com o Paulo Sérgio, uma equipe extremamente forte em Santa Catarina e passou a ser uma referência no estado. Sim, com certeza. Bom, a gente está falando aqui de Balneário Camboriú, né? Então, acho que não falei isso no começo. Então, estamos aqui numa academia em Balneário Camboriú. Blumenau fica a 60 quilômetros daqui, onde eu moro. E lá tem um professor muito conhecido, né, que fez um bom trabalho, que foi seu aluno, que é o Alcino, né? E o Alcino sempre conta uma história bacana. Quem vinha para cá anotava as posições no papel, desenhava para ir lá dar aula da semana, né? Então a coisa bacana como era antigamente, né? Dava-se mais valor a uma posição do dia, né? Hoje às vezes a coisa se perde um pouco, né? A história com o Alcino é uma história muito interessante, porque eu fui dar uma aula lá de jiu-jitsu para o pessoal do karatê. Ele era faixa preta do karatê, né? E eles adoraram. Sim. E eles começaram a vir para Balneário para ter aula comigo, se eu não me engano, 2 vezes na semana. Sim. Foi quando ele alugou um espaço, que eu dava aula de karatê também. Sim. E ali eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. E se eu não me engano, era num prédio, onde eu conheci o Marcos Deloney na época, ele foi lá visitar também. Dali a gente foi para outro lugar, que é em frente ao jornal. Sim. E depois foi pulando, Grande Esportivo Olímpico. Lá no Olímpico. Por aí vai. E aí foram colonizando lá o Vale do Itajaí. Foi uma das viagens, né? Porque aí passei da aula em Brusque, Itapema, Meia Praia, Navegantes, Itajaí. Era uma média de 5 academias por dia. Bom, se hoje tem um jiu-jitsu sólido, bonito, que tem, né? Santa Catarina tem, graças ao trabalho de pessoas como o professor aqui. Muito obrigado, professor. Tem muita gente que recebeu essa transformação. Fala muito, o senhor falou aí algumas coisas e eu senti, né, muita humildade na fala, que são aqueles, né, os 7 princípios do Bushido, que estou vendo aqui que o mestre tem muito, né? E não tem como fazer uma transformação tão grande, né, na vida de tanta gente, não ensinando a lutar, mas transformando mesmo, que é o que no final das contas acontece. O professor já passou dos 60, né? Ou para meia. Imagina, talvez a gente não queira mais lutar hoje, né? A gente tem muita coisa além da luta, né? Nessa jornada, né? Tem tanto aprendizado aí, né? Que a gente aprende aqui, né? Lutando, né? Na realidade eu quero continuar lutando. Eu tive a
algo que realmente me parou. E foi, eu até comento sobre isso. Eu estava varrendo o tatame, era 10 horas da noite, porque trabalho de 6 às 10 praticamente. E era 10 horas da noite e eu estava conversando com Deus e varrendo o tatame, falando: Deus, eu ando tão cansado, Deus, eu preciso de um descanso, eu preciso realmente descansar. Foi quando eu comentei contigo que eu treinei 1h30 com todos os meus alunos. Eu nunca treinei menos de 1 hora, eu fazia um rolo atrás do outro. Fiz meu treino funcional, eu gostava do treino funcional pesado. Dei uma corrida na areia, porque meu estúdio era na beira da praia, ainda tem esse espaço lá. E aí me deu uma dor no peito, fui parar no hospital, botei 2 estentes, depois eu vim infartar de novo, eu era um homem morto, 99% entupido. E eu tinha pedido para Deus para dar um descanso, para dar uma parada, e Deus terminou me parando. E hoje, quando eu pego numa vassoura, pode ser 10, 11 horas, meia-noite, eu trabalho muito lá na casa que eu estou terminando de construir, onde vai ter uma nova sede, vai ser o CT Rinos Paita na Guarda do Baú. E ali eu trabalho na areia com pá, enxada, picareta, eu passo o dia inteiro. E o pessoal fala assim: você não cansa não? Eu falo: cara, isso para mim não é diversão. Sim. Eu só agradeço a Deus a oportunidade que Ele está me dando de estar de volta. Porque eu pedi para descansar. E Ele me botou em cima de uma cama, infartado, com 3 sacinas e 2 mamárias. E hoje, cada esforço que eu faço, eu agradeço a Deus por estar vivo. Sim, sim. Eu falo isso de boca cheia, que foi graças ao jiu-jitsu, à disciplina, né, que o jiu-jitsu te oferece, que eu me salvei. Meu músculo cardíaco estava inteiro e eu voltei praticamente às minhas atividades normais, com alguns medos que eu tenho hoje. Eu reconheço isso, eu tenho medo de me machucar, de levar uma jogada no peito, onde eu tenho grampos, mas de uma maneira geral, a minha vida é normal. O pessoal, o professor, ele sempre teve uma vida exemplar, uma saúde, né, também no mesmo nível da vida que ele levava, forma física, treinando muito, 1h, 1h30 com os alunos, e mesmo assim teve essa questão de ter que fazer uma intervenção no coração. Eu queria que você contasse para o pessoal, porque provavelmente tem muita gente que ou já teve ou pode vir a ter. A gente até conversou antes ali sobre algumas coisas de medicamento, colesterol. Pessoal, ao barulho! Pode falar, desculpa. Questão de medicamento, colesterol, que tem muita gente que está nessa situação, mesmo tendo uma vida regrada, de alimento, de treino, etc. Qual a tua leitura com relação a tudo isso? Porque você era um cara que provavelmente não era esse caminho de fazer a cirurgia no coração. Qual é a leitura? Eu jamais esperava, cuidado, eu jamais esperava que isso fosse acontecer comigo, porque eu sempre cuidei da minha saúde, procurava me alimentar da maneira adequada, descansar o mínimo necessário, porque eu começava muito cedo o meu trabalho. E sempre treinando bastante, né? Eu digo que existem vários vícios. Meu vício era treinar, né? O melhor vício que tem, você treinar jiu-jitsu, é extremamente saudável. Sim. E amigável, todo mundo junto, né? A gente vai formando uma verdadeira família. Sim. E hoje eu falo assim: se você tem acima de 40 anos, procura um endócrino, procura um cardiologista, endócrino, faz os exames, porque a gente nunca sabe o que vem lá na frente. E a partir dos 40, o meu pai, ele falava para mim assim: eu não vou passar dos 50, que meu pai morreu com 50. E eu fiquei com isso na minha cabeça: pô, será que eu vou passar dos 50? Sim. E eu terminei infartando 2 vezes. E eu oriento todas as pessoas hoje a realmente procurarem um bom endócrino, um bom cardiologista, para fazer o check-up, ver como é que está a saúde metabólica, se está processando bem. Às vezes o teu metabolismo não está lento. Eu cheguei a hipertireoidismo e como se tivesse explodido. Sim. Aí eu fiquei menos 10, se não me engano, um negócio assim. E ali eu praticamente estava morto, só produzindo gordura para as artérias, foi quando eu fiquei 99% entupido. E assim, eu tenho uma coisa muito legal dentro do jiu-jitsu, para falar com tudo isso que aconteceu comigo, que eu sempre falo assim:
Mesmo eu tendo passado por esse processo, eu sou uma pessoa muito feliz por tudo que aconteceu comigo durante o processo no hospital e fora do hospital. Todas as academias em que eu dava aula e as academias que não eram da minha equipe faziam oração para mim, pedindo meu restabelecimento. Eu tenho isso, inclusive, eu acho que no Instagram, no Facebook, no Instagram, as orações, tenho diversas orações. Tenho um depoimento de uma vela que foi acesa do meu tamanho, Nossa Senhora de Aparecida, a mãe de um aluno foi lá e acendeu uma vela, pedindo para que a minha cirurgia corresse bem. Quando eu saí do hospital, ela foi lá e acendeu mais uma vela, eu não sabia disso, o marido dela que me contou. Então eu sou uma pessoa muito abençoada nesse sentido, e eu falo isso para os meus professores, assim, ó, façam um bom trabalho, sejam amigos, criem uma família, porque o jiu-jitsu ele abre muitas portas. Quando eu estava naquele leito lá do hospital, já para fazer o cateterismo e colocar os 2 stents, o médico falou assim, olha, talvez eu só consiga fazer não consiga colocar os 2 stents hoje, aí você vai ter que ficar aguardando. Ele recebeu um telefonema, provavelmente da diretora de cardiologia, pedindo para fazer todos os procedimentos que tinha que fazer em mim. Hoje, naquele dia, eu fiquei ouvindo aquilo, eu imaginei que algum aluno meu ligou para essa diretora, que era conhecida dessa diretora, e falou que estava o professor Reino no hospital, infartado, e essa diretora ligou para esse médico, Dr. André, não esqueço mais desse nome, e ele colocou os 2 stents. Uma semana depois eu estava em casa. E ele perguntou para mim, você concorda em fazer o procedimento? Eu falei, doutor, eu só preciso voltar. Eu estou nas suas mãos, só me manda de volta, porque eu tenho meus alunos para cuidar, eu tenho minha esposa, eu tenho meu pai e ainda tenho o futuro do meu filho. Então, me manda de volta. Na cirurgia foi a mesma coisa também. Eu tive muitas orações antes, durante e após a cirurgia. Então, eu falo que isso tudo aconteceu porque eu formei tantos amigos dentro e fora do tatame, que são do jiu-jitsu, que com certeza essa energia toda ajudou no meu restabelecimento, e hoje eu estou aqui contando essa história para você. Professor, história muito bonita. Eu queria seguir um pouco nesse caminho que o senhor falou das orações, da questão espiritual também, que é um dos caminhos que a arte marcial vai levando, né, as pessoas com longevidade na arte marcial, ele vai começando a entender, mudar os seus pensamentos. Quando eu falei que a gente não quer lutar tanto para passar por isso, não é questão de não lutar, mas é de agregar mais elementos na nossa luta diária. E assim, essa experiência, ela, como era antes e depois, em questões assim da tua abertura de mente, ou uma questão espiritual, o que mudou? Olha, se eu contar o que aconteceu comigo, nos conte, eu vou contar. Minha esposa estava lá naquela parede, sentada, ela tem uma ressonância, ela estava para fazer uma ressonância, foi ela que insistiu para mim para ir ao coração. Eu fui brigando com ela que eu queria ir para uma dieta, e ela ao hospital do coração, eu fiz exames, não deu nada, ela pediu um exame mais valor, fiz o enzimas, acusou, mas o médico não falou nada para ela. Eu fiquei sentado numa poltrona, fechei os olhos, e de repente eu vi uma imagem de cor caramelo escuro. Eu de olhos fechados, ainda não sabia o que eu tinha, não sabia de nada, absolutamente nada. Eu vi uma imagem que eu achei que era da Nossa Senhora da Aparecida. Essa imagem veio e foi voltando. Eu continuei de olhos fechados, agradeci a oportunidade, eu falei, Nossa Senhora, muito obrigado pela oportunidade que a senhora está me dando, eu tenho quase certeza que é a senhora. Eu não sei o que está significando isso, mas eu queria agradecer essa oportunidade. E de repente eu tomei um banho de lilás, que lilás é a cor da cura, né? Eu nunca tinha acontecido isso, eu já abri meu chakra, mas eu nunca tomei um banho de lilás. Eu fiquei com meu rosto todo fechado da cor lilás.
Eu falei, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Era uma sensação que um milagre tinha tomado conta. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria agradecer essa oportunidade de abrir os olhos e contei para minha esposa. Sim. E naquele momento ela já estava no horário dela ir fazer a ressonância. Eu achei que ela ia ter medo de fazer a ressonância. Sim. E ela foi, não sentiu medo, nada. O médico veio com o resultado, graças a Deus ela não estava naquele momento. Ele perguntou se eu tinha Unimed, eu falei que não tinha, ele me encaminhou com maleta. Foi quando eu entrei nesse processo de fazer o cateterismo e coloquei os 2 estentes. Na cirurgia, o meu quarto era um verdadeiro inferno, tinha os caras que só faziam barulho, comiam um monte de porcaria. Era um quarto compartilhado? Tinha mais compartilhado, tinham 4, eu e mais 3. Ou seja, após a cirurgia, eu fiquei 6 dias sem conseguir dormir. Eu não conseguia dormir, era muito barulho no quarto, era um pessoal que não respeitava. Eu já tinha feito a cirurgia, eu já estava de peito fechado, pós-cirurgia. E no 6º dia apareceu uma senhora, que ela falou assim, relaxa meu filho, que hoje eu não vou deixar a luz acesa, eu não vou deixar ninguém fazer barulho. Todo mundo vai dormir nesse quarto. Eu surtei aquele dia. No 5º dia, eu surtei, xinguei todo mundo, falei, vocês vão morrer numa mesa de cirurgia. Cara, eu já não aguentava mais aquilo. No 6º dia, foi esse dia que ficou o quarto completamente escuro. Foi o único dia que minha esposa dormiu, que ela estava com um colchãozinho do lado do meu leito. E foi um dia que eu não consegui dormir, mais um dia. E de repente, alguma coisa me fez olhar para a porta do banheiro. A minha cama, ela era de frente para a porta do banheiro. Quando eu olhei para a porta do banheiro, eu levantei a cabeça, aí estava a imagem da Nossa Senhora, e todo mundo vê, todo mundo compra. Ela com aquele manto preto. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo a Nossa Senhora de novo. Eu não mereço isso tudo, é demais para mim, eu não sei por que isso está acontecendo. E aí, de repente, a imagem dela sumiu, mas automaticamente já me fez virar para o lado esquerdo, que era onde a porta de saída do quarto. Estava aquela imagem do Jesus Cristo lindo, né? Aquele Jesus Cristo de olho azul, aquela imagem maravilhosa. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo, é demais para mim. E aí alguma coisa me fez levantar a cabeça. Eu sei que é uma história que muita gente não acredita, né? Mas eu levantei a cabeça, estava aquele São Jorge com aquele cavalo branco. E eu no Rio eu usava muito São Jorge, que é o protetor dos motoristas. Estava aquele São Jorge com aquela espada gigante cravada dentro do quarto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí me veio uma coisa assim, está na hora de você montar o seu projeto. Você vai falar com o Cauã, para o Cauã fazer um vídeo, depois eu vou te mostrar. Você vai falar com o Cauã, para ele fazer um videozinho falando um pouco do teu trabalho, de defesa pessoal, não sei o quê. E você vai falar com o Zulu também para você montar esse vídeo e fazer a abertura do teu programa e montar o teu programa de aulas. Eu montei uma apostila que é um livro, que é como abrir a sua academia, como pintar a sua academia, como botar logo na sua academia, como chamar os clientes. Eu montei isso tudo escrevendo em 6 meses. Eu tinha que ficar com um amigo do peito, que é uma toalha que eles dão lá no hospital. Você tem que ficar abraçado. Eu usava mais um colete para mim não ficar à toa. Eu comecei a escrever esse projeto. Esse projeto ele veio no quarto para mim. Falou, está na hora de você escrever o teu projeto. Jiu-jitsu infantil, defesa pessoal para empresários, defesa pessoal para mulheres e o jiu-jitsu adulto com defesa pessoal. Eu escrevi esse projeto todo. Tipo uma psicografia. São 4 apostilas e mais um projeto. E eu tive a oportunidade de também fazer um curso com o Liboni, né? O Liboni me deu muita luz, muita orientação para mim poder preparar a minha apostila, mas infelizmente eu não consegui dar continuidade por causa da cirurgia. Eu fiquei praticamente 3 anos parado, afastado do tatame, só acompanhando, botando 2 professores para dar aula, mas acompanhando, corrigindo, monitorando, fazendo os personagens, que para mim terminava sendo mais fácil. E preparei todo esse material e mais esse material que são 60 horas de defesa pessoal para mulheres com dicas de prevenção, todo o material que
eu consegui junto à Polícia Militar de Balneário Camboriú, junto com o comandante, os índices de violência contra mulheres, como que ocorrem os assaltos, né? E mais todo um apanhado de Itajaí também, e mais todos esses índices de violência contra mulheres no mundo inteiro. Esse apanhado eu tenho dentro desse projeto. Sim. E a parte de defesa pessoal, como eu falei, que se você não tiver uma parceira para treinar, você usa uma cadeira, você olha para o espelho, você imagina as situações. Eu fui criando todo esse mecanismo para a pessoa que for comprar o programa, ela conseguir de alguma forma executar os movimentos, entendendo a leitura dos movimentos. Esse era o objetivo principal, né? E principalmente a parte de prevenção, as dicas de prevenção eu acho que são extremamente importantes para você não chegar às vias de fato. Ou seja, não deixar a pessoa se aproximar de você, fazer a leitura do perigo e sair dele, né? Minha mulher, ela sabe que eu nunca sento de costas para a entrada de um estabelecimento, né? Nunca fico perto de um caixa, e se eu falar para ela sai, ela já sabe o que é. Porque está acontecendo alguma coisa, eu vou ter mais frieza para conseguir me segurar, me controlar, aí ela já se antecipa e sai. Eu dou isso como um exemplo. Eu dei 90 dias de aula de defesa pessoal para uma cliente que ela tinha sido assaltada dentro da casa dela. 90 dias depois, ela chegou para mim e falou assim: Reiner, hoje, se acontecesse comigo o que aconteceu há 90 dias atrás, com tudo que eu aprendi com você, eu talvez não me defendesse, mas eu ia me controlar, eu não ia ficar desesperada do jeito que eu fiquei. Eu ia tentar ter o máximo de frieza para me controlar e não correr risco. Então isso é a prevenção. Né? Não é você muitas vezes querer enfrentar o perigo, é se controlar para deixar o perigo passar e você sobreviver àquela situação e sair vivo. Tem uma coisa legal para te falar, assim, da Nossa Senhora, voltou daquele assunto. Eu tenho a minha mestre de reiki, que é a Zanita, e também sou reiki. Ela ligou para mim e falou assim: Reiner, eu posso ir fazer um reiki com você, com todo o grupo que a gente ficou fazendo reiki durante esses 7 dias, e nesse último dia nós fizemos 24 horas de reiki para você. Eu falei: claro, Zanita, não só pode como deve. E ela foi lá e ela falou assim: eu posso colocar uma música que a gente ficou ouvindo durante as 24 horas fazendo reiki? E ela não sabia da minha história. Qual foi a música que ela colocou? Nossa Senhora, cantada pelo Leandro? Sim, Nossa Senhora. Né? Eu falei: Zanita, você não está entendendo o que está acontecendo. E falei: isso é um milagre que está acontecendo na minha vida. Sim. E depois eu fui até ela, que ela joga búzios, tarô, essas coisas todas. Ela falou: deixa eu jogar aqui pro teu nome. Sim. E ela jogou pro meu nome. E ela falou: Reiner, que fantástico o teu nome. Você sabe o que significa Reiner, o Spiker? Eu falei: não, Zanita. Era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu pedi pro Jairo, que foi aluno do Zé Mari e do Valtinho, eu pedi para ele fazer a minha logo, que é essa logo daqui, né? E ele fez essa logo e eu levei na Zanita. E ela falou: Reiner, essa logo é fantástica. Essa logo ela tem o Reiner Spiker, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela tem o RS, que forma o triângulo, que é a trilogia em nome do Pai, do Filho, a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela tem as 3 estrelas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela tem o vermelho, que é a luta, que é o fogo. Ela tem o branco, que é a paz. O preto, que é negro. E ela tem isso aqui, que é os ramos, que é da época de Jesus Cristo. Eu falo: essa tua logo é uma logo muito abençoada. É essa logo que você tem que usar. Quando eu saí do Paulo Sérgio para fazer a minha carreira solo, aí eu
estou usando essa luva até hoje. Eu me sinto muito abençoado com toda essa história. Por isso que eu te falei que o infarto, para mim, foi uma bênção de Deus. Um ponto de virada ali, né? Foi uma bênção de Deus. Eu agradeço todo dia por estar vivo, eu agradeço por estar contando essa história, que eu sei que muita gente vai ouvir. Então eu só tenho a agradecer. Agradeço a minha vida pela minha mulher, que me cuidou durante esse tempo todo, me carregando no colo com uma hérnia extrusa. Né? Você vê que Deus é tão bom que deu forças para ela, para depois ela ter a crise. Então, cada coisa, né? São os milagres divinos, né? Agora acredito. Muito obrigado, eu também creio muito nisso tudo, né? Essa força espiritual do universo, do multiverso. Eu estudo muito isso mesmo. Eu também sou reikiano e essas coisas fazem muito sentido para mim. Por isso, eu também uso o jiu-jitsu como um meio de transformação interna também para mim, sabe? Enfim, tem cada vez mudado o conceito, né? Do que a gente faz, por que a gente luta, por que a gente aprende uma arte marcial. A transformação que a gente vive no jiu-jitsu, que nos impulsiona para outras coisas, é muito fantástica. E esses exemplos que o senhor está contando hoje, eu tenho entrevistado muita gente conta coisas bonitas nesse sentido, e que vem com o tempo, né? Cada um no seu tempo também, né? Cada um no seu tempo, né? Mas muito obrigado, mestre. Eu que te agradeço, obrigado. Se fosse em outra época eu não conseguia contar essa história. Mas move também, né? Mexeu muito comigo. Foi uma transformação, eu ainda estou nessa transformação e eu acho que isso vai ser pro resto da minha vida, né? Então aquele do treinar também, hoje tem um controle, um limite. Graças a Deus está treinando, mas continuo fazendo tudo graças a Deus. E a gente trocou umas mensagens no WhatsApp, aí ele citou essa situação, que era uma situação que eu já conhecia, mas confesso que eu havia esquecido se eu tinha passado por tudo isso. Aí falou assim, não, nós temos que contar essa história aí, né? Vamos contar a sua história. Além de contar a história do tatame, da arte marcial, mas contar essa história que é uma história bonita demais. E eu já sabia lá dentro que deveria ter alguma coisa também espiritual embutida aí. E geralmente as coisas não são por acaso, né? As coisas não são por acaso. Eu enterrei meus 2 cachorros com quase 19 anos. Eu parei na escada, olhei para eles, que eu sempre fiz tudo, né, em relação aos meus cachorros. Enterrei, olhei para a cruz, que eu deixei uma coisinha no terreno. Falei, Deus, eu sei que o Senhor está preparando alguma coisa para mim, mas eu não sei o que é. Mas eu sei que o Senhor está preparando alguma coisa. Uma semana depois eu estava no hospital. E eu considero isso um presente de Deus. Essa oportunidade que Ele me deu, mais uma oportunidade. Uma aprovação que, graças a Deus, a gente encara bem, né? O senhor encarou bem, né? Aí, ótimo. Eu estou encarando. Até o fim da vida nós vamos passar alguma coisa, né? Eu queria te agradecer essa oportunidade de contar um pouquinho dessa história. E é engraçado, porque o Tonicão também infartou, parece que o Tonicão infartou. Também tem o Raul Gazola, né? Que é um famoso praticante de jiu-jitsu. E o Raul sempre dá muitas dicas. Ele já teve alguns, né? Eu lutei contra ele já. Eu tive uma luta com ele. E aí? Que ele é grande, duro. Mas eu ganhei. Faz muito tempo isso. Bom ator e bom lutador. Mas é assim, eu ganhei hoje, perco amanhã, faz parte. Ganhar e perder. O importante é a gente estar ali, né, nessa luta que é aqui fora, né? Sim. Vencendo essa luta que é o dia a dia. Sim. E o jiu-jitsu proporciona isso. Sim. Muito legal, professor. Esse curso que o senhor formatou, né? Todo esse apanhado de cursos, eles estão só nas aulas presenciais, nas suas academias, ou a pessoa pode adquirir isso de alguma forma? Eu, inclusive, entreguei para um dos do Peroni, que faz parte da nossa diretoria, para formatar ela de novo, certo? Mas eu estou à disposição para sempre ajudar.
porque fui muito ajudado, fui muito abençoado. Hoje, quando eles pedem, pô, quanto é que você vai cobrar para dar um seminário? Eu falo, pô, não vou cobrar nada. Tudo que vocês fizeram por mim, todas as orações, qual é o valor que tem isso? Eu estou aqui, eu estou vivo. Falando nisso, né, eu falei, estamos em Balneário Camboriú, o professor, ele tem uma academia aqui na Praia Brava, a qual está em transformação, mudança, está abrindo um CT na Guarda do Embaú, que é um dos paraísos de Santa Catarina, né, e acho que do Brasil. Conta um pouco o que vai acontecer lá na Guarda, professor. Lá eu estou pensando em focar na parte do jiu-jitsu de defesa pessoal. Defesa pessoal para crianças, que nessas aulas aqui, a criança com 3 anos ela já começa a aprender a se defender, a entender o que é a defesa, qual é a necessidade da defesa para ela, né? E até mesmo o comportamento dela, para ela não brigar na rua. Nossos alunos não brigam na escola, eles evitam. Lá eu vou dar continuidade a esse trabalho. Eu tenho um projeto de trabalhar com a Polícia Militar de lá, daquela região ali, Paulo Lopes, São José. E ali a gente vai fazer um intercâmbio também, né, com o pessoal de fora. Camps. É um camps. Eles vêm para a Guarda do Embaú, passam uma semana, 10 dias, treinam. As aulas vão estar abertas para vários professores, certo? Não sou eu necessariamente que vou dar aula, né? E aqui a gente voltar tudo para isso. Surf, jiu-jitsu, curtição, saúde, a Guarda tem tudo a ver com esporte. Eu queria um camp desse aí. Vai ser um prazer, eu tenho um apartamentinho que está quase pronto. Você é meu convidado para passar o final de semana. É um apartamento muito legal, bem próximo ali à casa do Zulu. Eu volto e meia estou ali na casa do Zulu, participando dos treinos. Convido o pessoal para treinar junto. Vai ter um casa. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu que quero agradecer aqui agradecendo o pessoal do canal. Eu nunca peço isso, mas por favor, pessoal, ajuda a compartilhar, é importante, né? Espalhar essa mensagem. Não é nenhuma entrevista, é uma mensagem forte e profunda. Obrigado. Obrigado, eu agradeço o canal, agradeço o Sandro. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Maravilha, hein? Legal.